Gráficos de funções. Fala galera, vamos agora entrar numa parte super importante a respeito das funções, que é quando nós tratamos dos gráficos das funções. Vejamos então essa função aqui. Ela leva o -2 no -1, o -1 no 0, o 0 no 1 e por aí vai. Vamos primeiro analisar uma coisa. Ela é uma função realmente? Sim, né? É sempre importante nós lembrarmos, até para o gráfico da função mesmo, o que é uma função, não é isso? Qual é a regra que essa relação aqui tem que estabelecer, não é isso? A regra é que cada elemento desse só pode sair uma seta dele, não é isso? E que de todo mundo sai a seta. Ou seja, de todo mundo daqui, do domínio, tem que sair uma seta só, tá bom? Então, aqui é uma função, não é isso? É uma função porque de todo mundo sai uma seta só. Essa função a gente pode representar como sendo uma função de A em B, tá vendo? Tá vendo? F de A em B. Agora, a gente pode começar a pensar nesse caso aqui, né? Na regra da função. O que ela está fazendo? Ó, o -2 vira -1. O -1 vira 0. O 0 vira 1. O 1 vira 2. O 2 vira 3. O que ela está fazendo, gente? Ela está sempre somando 1. Não é isso? Ela pega um número aqui e soma 1 nele. Então, por exemplo, se tivesse um f de 3, aqui, o 3 viraria 4. Não é isso? O 5 viraria 6, não é isso? E se tivesse um x? Se tivesse um x, ela ia fazer assim. F de x vai ser quem? Vai ser x mais 1. Ela vai pegar o número, não é isso? E vai somar 1 com ele, tá bom? Então, é isso que a função faz, tá vendo? A gente comentou sobre essa forma de escrever a função na última aula, não é isso? Então, gente, imagina o seguinte. Essa função aqui, ela só vai de A em B, tá vendo? E o A e B são só esses números aqui, tá vendo? Agora, imagina se o A tivesse o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, todos os números reais. E o B também. Não mudaria nada, né? Ela continuaria fazendo a mesma coisa. Por exemplo, como eu falei, se tivesse o 10 aqui, ela ia fazer 10 mais 1 e ia levar no 11. O 12 ia levar no 13. O 20 ia levar no 21. Então, a gente agora, para desenhar os gráficos das funções, não é isso? A gente não pode mais ficar pensando na função só num conjuntinho pequeno desse. A gente tem que pensar na função no conjunto A sendo toda a reta real, tá bom? Sendo infinito. Então, isso aqui vai ser todo mundo da reta real. Vai ser 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, 0, todo mundo. As raízes, as frações, todo mundo. E o B também, tudo bem? Vamos pensar assim, então, que o A é todo mundo e o B também. Então, como é que é esse tal desse gráfico das funções, né? O gráfico das funções, a gente vai desenhar ele, gente, no eixo, né? Nos eixos x e y. Tá vendo aqui, ó? Vamos ter que trabalhar, então, agora, tá vendo? Com o plano cartesiano, o eixo x e o eixo y, tá vendo? Vamos, antes de tudo, né, começar usando esses próprios pontos que nós, né, obtemos aqui com a própria função. Ó. O -2, -1. Né? Isso aqui é um par ordenado que pertence a essa função, né, a essa relação aqui. -2, -1. -1, 0. Então, vamos lá. Eu vou começar marcando o -2, -1. Só que a gente tem que ter cuidado. O nosso A, que vai ser agora a nossa reta real, né? Ele vai estar representado por essa reta aqui, o eixo x, tá vendo? Então, o eixo x é que vai ser o meu R aqui, o meu A, tá vendo? O meu A. E o eixo y vai ser o meu B. Então, o eixo x é onde a minha seta vai estar saindo e indo para o eixo y, tá vendo? Só que não vai ser mais em termos de seta. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. Então, ó, como eu falei, não podemos esquecer que aqui vai ser o A, né, isso? Que no caso é todo o real, toda a reta real. E o B aqui vai ser o Y, tá vendo? Então, ó, como eu falei antes, ó, o -2 é levado lá no -1. Como é que eu posso representar isso, gente? Ó, assim, ó. Quando eu pego a F e aplico o -2, ela vai fazer o quê? Vai somar 1.
Menos 2 mais 1 dá menos 1, ó. O f de menos 2 dá menos 1. Então, o x, tá vendo? Ó? O x aqui, quem vai estar aqui? É o menos 2, tá vendo? Como é que eu vou representar essa ida do menos 2 até o menos 1, levado pela função f? Vou representar como um ponto nesse plano cartesiano, olha só. Aqui está o menos 2, não é isso? E aqui está o menos 1. Eu vou ligar, então, eles. Tá vendo? Ó? O menos 2 está no eixo A, né? Está no eixo X, né? Onde é o conjunto A. O menos 1 está no eixo Y, onde é o conjunto B. E agora eu vou marcar esse ponto aqui, olha só. Tá vendo? Então, esse ponto, gente, menos 2, 1, né? Que a gente já escreve ele assim, ó. Menos 2, 1, não é isso? Da relação, né? Menos 2, menos 1, desculpa, menos 2, menos 1. Eu marquei ele aqui, ó. Menos 2, menos 1. É esse ponto aqui, tudo bem? Agora eu vou fazer isso para cada um desses pontos. Então, ó, reparem só, já marquei mais 2 aqui, ó. O 1 leva no 2, ó. O 1 vai lá no 2, tá vendo? Marquei. O 2 vai no 3, não é isso? Então, isso de o 2 e no 3 é representado pelo par ordenado, né? 2, 3. Então, marquei aqui, ó. 2, 3. Tá vendo por que é importante o plano cartesiano? Agora, vamos marcar juntos aqui, ó, o 0, 1. O 0, 1, gente, é o quê, ó? É esse par ordenado aqui, não é isso? 0, 1. Então, ó, o x é 0 e o y é 1, não é isso? Então, ó, o x vai ser 0, o y vai ser 1. Então, é esse ponto aqui, ó. Tá bom? Aqui é o y1. Ó, o y1, x0. Então, você não olha para o eixo x e marca aqui no eixo y1, não é isso? E também tem, ó, o menos 1, 0, né? Vou botar aqui, o menos 1, 0. O menos 1, 0, gente, ó, o eixo y, né? Aqui é o 0 e o x é no menos 1. Então, vou marcar aqui, tá vendo? É esse ponto aqui, não é isso? É menos 1. Então, repara só como é que os pontos estão se formando, ó. Esse, não é isso? Agora, você pensa, professor, então, por exemplo, como é que eu marcaria o ponto 1,5, né? 1,5. Eu quero saber quem é o f de 1,5, não é isso? Olha, o f de 1,5 está aqui, não é isso? É entre 0 e 1. Então, se aqui tivesse 1,5, e tem, né? Porque é todos jaz agora, a função f vai levar ele aonde? É só nós fazermos a conta aqui, ó. Ela vai levar nele mesmo e eu vou somar 1. Então, vai dar quanto? 1,5 mais 1, né? Multiplica e soma, vai dar 3 meios. 3 meios. Então, ó, o 1,5 que está aqui, não é isso? Vai levar lá no 3 meios, que é mais ou menos 1,5, né? Que está aqui, entre 1 e 2. Então, ela levaria ele aqui, ó. Então, repara que está se formando uma sequência de pontos, tá vendo? Porque, mas por que eu peguei 1,5? Porque ele também pertence aqui. Então, se eu pegar todo mundo, gente, vai formar essa sequência de pontos aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou ligar ela. Quando eu ligo ela, é que eu descubro quem é o gráfico dessa função aqui, ó. F de x igual a x mais 1. Vamos fazer isso agora? Olha só o que deu. Deu uma reta, tá vendo? Então, essa aqui, gente, essa reta preta aqui, é o gráfico da função f, tá vendo? Então, como é que é pra gente traçar o gráfico, né? Vamos ter lá uma expressão assim, é isso? Ou, direto, nem vamos ter isso, vamos ter já uma expressão assim, ó. F de x igual a x mais 1. Eu preciso saber pontos dessa reta, pontos dessa função no plano cartesiano, não é isso? Então, eu vou testando, ó. Eu faço assim, se o x for 1, aqui vai ser 2. Se o x for 3, aqui vai ser 4. E vou marcando. 1, 2, 3, 4. Vou marcando esses pontos. Aí depois eu ligo eles. Então, quando eu ligar eles, tá vendo? Por quê? Em cada um aqui vai ter um ponto, ó. Olha só. Então, aonde... Vocês estão reparando isso? Olha só. Aonde que esse ponto aqui vai levar? Vai levar, ó. Ele tá aqui no A, né? Ele vai ser levado aqui. Então, por exemplo, aqui seria o 3 meios, né? 3 meios vai ser levado lá nos 5 meios. Cada um deles vai ser levado em alguém. Então, essa regra da seta, tá vendo? Essa seta, no gráfico, ela não existe. O que existe é você pega um elemento aqui, por exemplo, no eixo X, né? Que está representado pelo A. E você vai levar ele através de onde? Você vai bater com ele no gráfico, ó.
traceja, bati com ele no gráfico. Agora eu vou espelhar para o eixo Y, ó. Espelhei. Então, 1 é elevado no 2, tá vendo? 1 é elevado no 2. Agora, ó, o menos 2 é elevado no menos 1. Ó, o menos 2 é elevado no menos 1. É assim que vai funcionar agora. O 2 é elevado no 3. Então, o 2 é elevado no 3. Então, para o gráfico, gente, também tem que valer essa regra. Essa regra do quê? Que quando eu pego um elemento, eu só posso... Do A, né? Então, um elemento aqui do eixo X, né? Um número aqui do eixo X, um número, só pode estar levando em 1 do eixo Y. Ou seja, quando você reflete aqui, você vai bater só em 1. Você reflete aqui, ó, vai bater só em 1. Vamos testar aqui, ó. O menos 3, né? O menos 3 aqui. Se tivesse menos 3, o menos 3. Ele seria elevado aonde? Ele seria elevado, só somar 1 no menos 2. Ó. Então, como é que eu vou descobrir isso aqui? Ó? O menos 3 está aqui. Ele vai ser elevado aonde? Ó? Vai ser elevado aqui no menos 2. Tá vendo? Então, essa regra agora da seta, ela vai funcionar assim no gráfico. Tá bom? Então, a gente fazia como antes? A gente olhava para esse diagrama de flechas aqui e descobria se era uma função ou não. Vendo o quê? Se cada elemento aqui, de todos, saem só uma seta. Agora a gente pode fazer esse mesmo exercício, só que não mais no diagrama de flechas, e sim no gráfico, vendo se em cada um de cada elemento do A só vai estar levado a um elemento do B, não é isso? Ou seja, só vai estar batendo aqui e batendo em 1. E se de todo mundo do A vai ser levado para um elemento do B. Ou seja, de todo mundo tem que sair uma flecha. E repara que aqui de todo mundo sai flecha, né? Olha só. Sempre que eu bato aqui, eu vou rebater no Y. Sempre que eu bato aqui, eu vou rebater no Y. E esse gráfico aqui, gente, é infinito, tá? É infinito. Ele não acaba. A gente desenha assim só porque o espaço é limitado, tá bom? Vamos ver, então, exemplos de como descobrir se uma função é ou não. Vamos ver exemplos de como descobrir se gráficos, né? Se gráficos são ou não gráficos de funções. Ou seja, o que nós vamos fazer é identificar uma função pelo seu gráfico. Então, repara só, aqui tem 6 gráficos, tá vendo? 6 gráficos, olha só. Identificação de uma função pelo gráfico. Vamos olhar para cada um desses gráficos aqui e ver. Será que esse é uma função? Será que esse é uma função ou não é? Será que esse é uma função ou não é? Não é isso? Esses gráficos aqui, eles podem ser ou não ser função. Ah, professor, como é que eu vou descobrir isso? Gente, é aquela mesma regra daqui, ó. Qual era a regra daqui? Para ser função, de todo mundo tinha que sair flecha, né? E só podia sair uma flecha. Então, ó, o nosso A vai ser sempre o eixo X. E o nosso B vai ser sempre o eixo Y. Então, como é que eu faço para testar se de todo mundo sai uma flecha só ou não? Vamos começar aqui pelo primeiro gráfico que tem aqui pra gente. Esse, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer assim. Olha só. Será que de todo mundo aqui do A eu vou ter um só no B, né? No eixo Y? Vamos ver então, ó. Eu tenho que testar, olha só. Esse aqui, por exemplo, ó. Esse aqui vai ser levado aonde? Esse aqui, ó, vai ser levado aqui. Então, para esse aqui tá ótimo, né? Isso, para esse aqui tá ótimo. Esse aqui, ó, ele vai ser levado... Vai ser levado aonde? Vai ser levado aqui. Não é isso? Então, para esse aqui também, ó, 1 tá levado em 1. 1 tá levado em 1. Repara que de todo mundo sai flecha, né? Ó, todo mundo sai flecha. Como é que eu posso fazer para testar isso, gente? Agora, vamos ver esse aqui. Só um momento, tá? Só um momento. Esse aqui agora. Ó. Se eu pegar esse aqui, ó, quem o gráfico da função tá levando ele aonde, né? Então, ó, vamos traçar, né? Como eu falei, traceja, né? Ó, ele bate aqui. Então, o gráfico da função tá levando esse elemento aqui embaixo. Aqui. E também, ó, tá levando esse elemento aqui. Nesse aqui. E também tá levando esse elemento, ó, aqui. Ou seja, essa função aqui, essa possível função, ela está pegando, ó, um elemento lá no conjunto A, tá vendo? Vamos botar assim, só para a gente entender. Tá pegando um elemento no conjunto A, que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá vendo?
esse aqui, e tá levando ele aqui, aqui e aqui. Ou seja, dele tá saindo 3 setas. 3 setas, tá vendo? Desse tá saindo 3 setas. Então, essa aqui não é uma função. Então, como é que a gente pode identificar se é uma função ou não, gente? A gente faz um teste chamado teste da reta vertical. E como é que funciona esse teste? Ele funciona assim, ó. Tá lá um gráfico, né? Eu tenho que traçar retas verticais, ó, tá vendo? Tracei. Bate no gráfico uma vez só? Sim. Ótimo. Vamos continuar traçando. Tracei. Bate uma vez só? Sim. Tracei. Bate uma vez só? Sim. 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 Sempre quando eu estou traçando retas, bate uma vez só no gráfico. O que significa isso, gente, de bater uma vez só no gráfico? Esse bater no gráfico significa uma seta que sai de A para B. Olha só, por exemplo, ó, essa seta aqui, essa reta que eu fiz aqui, tá vendo? Esse elemento aqui está sendo levado, ó, aonde? Está sendo levado aqui. Tá vendo? Então, 1 está levado em 1. Agora aqui não. Olha só. Se eu fizer uma seta aqui, ó. Opa, já bateu no gráfico, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Se eu fizer uma seta aqui para cá, já bateu no gráfico, ó. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Então, essa aqui é uma função. Essa aqui não é uma função, entendeu? Por quê? De cada um está sendo levado só em um. Está saindo só uma seta. E de todo mundo sai seta, né? Aqui, ela, de um, sai mais de uma seta. Vamos ver essa aqui agora. Vamos ver essa aqui agora. Essa aqui é um bom exemplo para a gente entender melhor. Ó, vou fazer uma reta aqui, tá vendo? Fiz uma reta. Repara só. Esse elemento aqui, tá vendo? Ó, do A, tá vendo? Lembra que o A é o eixo X. Esse elemento aqui do A, vou só ilustrar aqui pra gente, tá? Ó. Esse elemento aqui do A, tá vendo? Ele está sendo levado pelo gráfico, né? Pelo gráfico da suposta função, ó. Nesse elemento aqui, tá vendo? Você tem que rebater ele e jogar para o x. Está sendo levado aqui e também está sendo levado aqui. Ou seja, esse elemento está indo em 2 elementos no conjunto B. Tá vendo? Então, não é uma função, tá vendo? Ele está sendo levado aqui e aqui. Esse aqui está sendo levado aqui e aqui. Ou seja, de 1 está indo em 2. E além disso, nem de todo mundo está saindo flecha. Tem elemento no A, ó, que não sai flecha. Por exemplo, esse aqui, ó. Esse elemento aqui, tá vendo? Ele está sendo levado em quem? Em ninguém. Tá vendo? Ninguém, porque ele não está batendo no gráfico. Então, esse teste da reta vertical é muito importante. Tá vendo? Então, além de ter um sendo levado em 2, né, isso? Ou seja, a reta está batendo 2 vezes no gráfico, também tem elementos que não são levados em ninguém. Tudo bem? Então, é o teste da reta vertical. Tem que fazer a reta vertical. Se tocar 2 vezes no gráfico, não é função. E se não tocar no gráfico, então também não é função. Por quê? Se não tocar no gráfico, significa que tem elemento no A que não está sendo levado em nenhum elemento do B. E se tocar 2 vezes no gráfico, significa que tem elemento de A que está sendo levado em 2 de B. Vamos ver aqui, gente, esse aqui, ó. Olha só. Já não é função, né? De cara, olha só. Por exemplo, aqui. Aqui tem, sei lá, o menos 2. O menos 2 está sendo levado em quem? Em ninguém. Em ninguém. Então não é função. Então, aqui de novo, né? Como eu falei, só não escrevi. Não é função. Aqui também não é função, tá vendo? Não é função. Tá vendo? O menos 2 não está sendo levado em ninguém. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o 2, tá vendo? 2 também. O 2. Vou fazer aqui a reta vertical, tá vendo? Fiz a reta vertical. Ó, o 2 está batendo aqui, tá bom? Aqui, ó. E também aqui, tá vendo? No gráfico. Ou seja, o 2 está sendo levado em 2 elementos. Olha só. Está sendo levado, por exemplo, aqui no 3. E está sendo levado, por exemplo, aqui, ó, no menos 3, por exemplo, tá? Então, ó, não é função. Não é função. Por quê? Tem cara que não está sendo levado em ninguém. E tem cara que está sendo levado em 2, o que não pode. Agora, vamos ver esse aqui, gente. Esse aqui, de novo, o gráfico aqui é infinito, tá? É infinito. Então, olha só. Se eu fizer uma reta aqui, tá batendo uma vez só. Uma reta aqui, tá batendo uma vez só. Uma reta aqui, tá batendo uma vez só.
uma vez só, uma vez só, uma vez só. E ele é infinito, né? Então se eu fizer uma reta aqui assim, tá batendo aqui em cima também uma vez só. Então esse aqui é uma função sim. Por quê? De todo mundo tá saindo seta e, né, quando sai uma seta só, tá vendo? Esse elemento aqui tá sendo levado nesse aqui, tá vendo? Esse elemento aqui, ó, esse elemento aqui tá sendo levado nesse elemento aqui. Tá vendo? Então sim, é uma função. Agora vamos ver esse exemplo aqui, ó. Vamos lá. Ó, sempre assim, sai traçando reto, ó. Uma vez só, 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 ótimo, ótimo. Aqui, gente. Uma vez só, uma vez só, uma vez só, uma vez só, ótimo. Mas e aqui no meio? Tem um buraco aqui no meio? Não pode ter buraco, ó. Esse elemento aqui, ó. Ele está sendo levado em quem? Em ninguém. Em ninguém. Então, não é uma função. Por quê? Porque tem elemento no A, ó, por exemplo, é assim, mais ou menos assim, ó. Tem elemento no A que não está sendo levado a ninguém. Esse aqui também. Todas as retas nesse espaço aqui, nesse buraco, não vai levar elemento em ninguém, tá bom? Então aqui, gente, funções são somente essa e essa, tá bom? Os outros não são, não é isso? Muito bem. Vamos continuar vendo aqui, então, exemplos de funções. Vamos lá, gente. Raiz e valor numérico no gráfico de uma função. A gente também tem como descobrir, gente, as raízes de uma função. Vamos ver o que é isso, não é isso? E o valor numérico dos elementos, ou seja, quem está sendo levado aonde. O valor numérico significa isso. Quem está sendo levado aonde. Primeira coisa que nós temos que pensar aqui é o seguinte, ó. O que é, gente, a raiz de uma função? A raiz de uma função é aonde ela toca no eixo x. Então, tá vendo? Ó, a nossa função aqui, tá vendo? Nossa f tá sendo essa aqui, tá vendo? Essa aqui de preto, tá vendo? De preto. Aonde que ela tá tocando no eixo x? No 4, tá vendo? Ela tá tocando aqui, ó. Tá tocando no eixo x aqui no 4. Então, o 4 é a raiz da função. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer o exercício de antes aqui. Será que isso aqui é uma função mesmo? Vamos ver, ó. Vamos ver. Ó, se nós fizermos aqui uma reta, tá vendo? Vertical, ó. Faz reta vertical. Ela tá tocando sempre uma vez só no gráfico. Tá vendo? Tá vendo? Uma vez só. Não toca duas vezes. Então, ela é uma função. Aí você pode pensar, professor, mas se eu fizer uma reta aqui atrás, ó, não vai tocar nenhuma vez no gráfico. Sim, mas calma, porque olha só, essa função ela tá encurtada, tá vendo? As funções de antes, ela estava sendo toda o eixo x e todo o eixo y. Essa função aqui não. Essa função aqui, olha só, ela tá indo da onde para onde? Olha só. Ela vai, ó, do 1 a 7. Então, o conjunto A dela, tá vendo? Né? O domínio é só 1 e 7. Então, ó, é só 1 e 7. Então, é só isso aqui, ó. Tá vendo? É só do 1 até 7. Ou seja, o que isso significa? Que para ver se ela é função, eu só posso fazer retas, né? Aqui, entre 1 e 7. Então se eu fizer uma reta aqui, ó, lá no 10, não vai adiantar. Não vai adiantar. Por quê? Porque o 10 não está no A, tá vendo? O A só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e todos as frações que estão aqui dentro e todos os números com raiz, né? Os irracionais. Ou seja, aqui entre 1 e 7 tem infinitos números, tá bom? Mas o 10 não está aqui dentro, tá bom? Então só posso fazer retas verticais aqui, ó, entre 1 e 7, tá vendo? Vamos ver, por exemplo, aqui, então, ó. Vamos lá, então. Se eu fizer uma reta aqui assim, aqui, ó. Tá bom? Por exemplo, aqui no 5, tá vendo? No 5. O 5. O 5, gente, ele está sendo levado em quem? Ó? O 5 ele vai ser levado, ó, olha só. Lá no 4. Por exemplo, tá bom? Por exemplo, estou fazendo aqui um exemplo. Então, o f de 5 vale 4. Então, é isso que é o valor numérico das funções. Ó. A função pega o 5 e leva ele lá no 4, tá bom? Então, é esse que é o valor numérico da função. Ó. O valor numérico da função, quando o x é 5, é 4, tá bom? E, ó, também, olha só. O contradomínio, tá vendo? Não tá sendo todo mundo, todo o eixo y. Também tá indo só
de menos 2 até 5, tá bom? Então eu vou avaliar a função nesse pedaço, de 1 a 7 no A, no X, né? E de menos 2 e 5 no Y, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. O f de 7, gente, o 7 está sendo elevado em quem? Repara só, o 7 é o limite, tá vendo? É o último elemento aqui do A. Ele está sendo elevado em quem? Ó? Só olhar aqui para a setinha que já está feito, ó. Está sendo elevado, ó, lá no 5. Tá vendo? Então, ó, o f de 7, o 7 é elevado no 5. Tá bom? Por quê? Porque o 7, quando eu jogo aqui pro gráfico da função, ele rebate lá pro 5. E o menos 1, e o 1, tá vendo aqui o 1? O 1 tá sendo elevado, ó, rebate aqui, ó, lá no gráfico da função. E ele joga pro menos 2. Então, o 1, gente, tá sendo elevado no menos 2, tá vendo? Então, ó, o eixo y, tá vendo? A gente vai avaliar ele do menos 2 pro 5, tá bom? Então, ó, o 1 tá sendo elevado no menos 2, tá vendo? Se eu agora quiser testar aqui, ó, o 3, tá vendo? 3. O 3, ó, ele já vai ser levado, ó, um pouquinho mais para cima, ó. O 3 vai ser levado lá, por exemplo, no, sei lá, no menos 1, por exemplo, tá bom? E o 4, gente, ó, o 4 vai ser levado em quem, ó? Se eu bater aqui, já tá no próprio gráfico da função. Então, eu só vou fazer assim, ó, no próprio eixo x, que vai dar em quem? Vai dar no 0. Então, o f de 4, gente, é 0, tá vendo? O f de 4 é 0. O que isso significa pra gente, né? Como eu falei, significa que o 4 é uma raiz. Então, sempre que um número aqui do A, né, isso, for levado no 0, ele vai ser uma raiz. Ou seja, aqui, ó, e como é que eu posso identificar isso no gráfico? São os quando o gráfico da função cruza o eixo x. Sempre que ela cruzar o eixo x, aonde ela cruzar, que aqui é o 4, né? Ela vai estar levando ele, ó, no 0, tá vendo? No 0. Tudo bem? No 0. Porque, ó, o 5 está sendo levado no 4. O 7 está sendo levado no 5. Agora, ó, o 4 está sendo levado em quem? Se eu for rebater, eu nem preciso fazer reta vertical. Ó, se eu for rebater, ele já está rebatendo no próprio gráfico. Então, ele vai espelhar lá no 0, lá na origem do plano cartesiano. E isso significa o quê? Que o 4 é uma raiz. Então, repara, ó, o 1 está sendo levado no menos 2, o 4 está sendo levado no 0. E é por isso que ele é uma raiz. Todo mundo que é levado no 0 é chamado de raiz. Vamos então agora, gente, analisar o domínio e contradomínio e imagem dessa função, tá bom? No próprio gráfico. Então, olha só, o domínio é da onde ela está saindo, tá vendo? Ó? É o 1, 7. Então, aqui, ela existe aonde? No 1, 7, tá bom? Então, o domínio dela é 1, 7. Qual é o contradomínio? O contradomínio é onde ela está chegando, né? É o nosso B. Então, é quem? Menos 2 e 5. Menos 2 e 5 é o nosso contradomínio. Ah, e quem é a nossa imagem? A nossa imagem é todo mundo do contradomínio, né? Que recebe seta. Mas repara que, pelo gráfico, ó, todo mundo recebe seta. Sempre que eu fizer uma reta vertical, tá vendo? Ela vai estar sendo levada em alguém lá no eixo Y, que está entre menos 2 e 5. Então, aqui, gente, a nossa imagem também é menos 2 e 5, tá bom? Também é menos 2 e 5. Vamos ver agora exemplos de como descobrir o domínio das funções, tá bom? Quando ele não aparece de cara. Então, gente, domínio de uma função. Então, gente, o que é o domínio de uma função? O domínio de uma função é simplesmente aonde ela existe, não é isso? Aonde ela pode existir. E quando a questão, né, não diz pra gente quem é o domínio da função, por exemplo, aqui, ele disse que era 1, 7, tá vendo? Ela tá saindo daqui e indo para cá. Mas nem sempre a questão vai nos dizer qual é o domínio da função. Quando isso acontece, quando a questão não diz pra gente qual é o domínio da função, a gente vai ter que descobrir esse domínio, não é isso? E vamos considerar ele como se fosse o maior possível, o maior domínio possível. Então vamos ver aqui um exemplo de uma questão que não fala pra gente qual é o domínio. Uma questão, por exemplo, assim, f de x igual a 3 sobre x menos 8. Qual é o domínio dessa função? Então, a gente não sabe,
né? Então a gente vai ter que considerar como se fosse o maior domínio possível que pode ser. Ou seja, o maior conjunto lá no eixo x aonde essa função exista. Não é isso? E repara, gente, que isso aqui é uma fração. É uma fração aonde no denominador tem letra. Então isso é perigoso. Por quê? Eu não posso ter uma fração, não é isso? Que seja zero no denominador. Por exemplo, eu não posso ter 3 sobre zero. Por quê? Porque quanto é que vale 3 dividido por zero? Eu não sei. Não existe. Não dá para fazer uma divisão por zero. Não é isso? Não tem como dividir por zero. Então, quando tem uma letra no denominador, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque eu tenho que fazer esse denominador aqui inteiro, ó, ser o quê? Ser diferente de zero. Não é isso? Então, ó, eu vou ter que fazer, ó, ele ser diferente de zero. Então, para isso, é só resolver uma continha. Só passar o menos 8 para o outro lado. Vai ficar, então, x diferente de 8. X diferente de 8. Então, isso aqui nós chamamos de condição de existência. Qual é a condição de existência dessa função aqui? Ela pode ser todo mundo. O x pode ser todo mundo. O domínio, né, pode ser todo mundo. Só não pode ser quem? Só não pode ser 8. Por quê? Porque se for 8, ó, bota aqui, 8 menos 8 dá 0. E eu vou ter esse caso aqui, que eu não posso, tá bom? Então, quem vai ser o nosso domínio aqui? O nosso domínio, ele vai ser todo mundo, né? Toda a reta real. Menos quem? Menos o número 8. Tudo bem? Não pode ser o 8. Vamos ver então agora, gente, um exemplo de função que vamos estudar bastante daqui para frente, tá bom? Que é a função polinomial, ou seja, ela vai ser um polinômio. E vamos começar com a função polinomial de grau 1, ou seja, é um polinômio de grau 1. Então já dá para imaginar como é que ela vai ser, não é isso? Então olha só, função polinomial do primeiro grau, tá bom? Do primeiro grau. Então essa função polinomial do primeiro grau, gente, é assim, tá vendo? F de x igual a ax mais b. Repara só no lado aqui direito, ó. Isso aqui não é um polinômio? É um polinômio. Ax mais b. E repara só, o x está elevado a quanto? 1. Não é isso? Então isso aqui é o quê? É um polinômio do grau 1. Por isso que se fala uma equação polinomial do primeiro grau. Ah, e quem é esse a e esse b aqui, professor? Esse a e esse b são números, ó. São números. Qualquer número que você quiser, tá bom? Então, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos primeiro aqui pensar no domínio dessa função aqui. O x aqui, ele tem algum problema? Ele pode não ser algum número? Não, né? Aqui ele tinha um problema. Por quê? Ele não podia ser 8. Porque se fosse 8, ia dar 0 aqui embaixo e isso é um problema. Mas aqui não. Aqui ele pode ser 8, pode ser 9, pode ser 10, pode ser qualquer valor. Tá bom? Então a gente já acabou de ver aqui antes um exemplo de uma função polinomial. Aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é uma função polinomial. Ó. F de x igual a x mais 1. Tá vendo? Uma função polinomial do primeiro grau. X mais 1. É igual essa aqui, ó. Nessa aqui, ó, o a é 1 e o b é 1. Tá vendo? Então, qual foi o gráfico dela? O gráfico dela foi uma reta. Então, gente, isso vale para todas as funções polinomiais. Todas as funções polinomiais, os gráficos dela vão ser sempre uma reta. Sempre uma reta. Mas aí pode ser vários tipos de reta, né? Pode ser assim, pode ser assim. Então, vamos estudar sobre isso, tá bom? Então, uma função polinomial, não é isso? Ela é sempre, o gráfico dela é sempre uma reta. A gente acabou de ver nesse exemplo aqui anterior, não é isso? Então, gente, vamos pensar comigo. O que eu preciso para construir uma reta, né? Aqui, nesse caso, eu desenhei, ó, vários pontinhos e liguei eles, porque a gente não sabia que era uma reta, não sabia. Mas, repara só, se eu soubesse só 2 desses pontinhos, por exemplo, se eu soubesse esse pontinho aqui e esse pontinho aqui, eu já poderia ligar eles dois e já teria essa mesma reta aqui. Então, para a gente desenhar uma reta, a gente só precisa de 2 pontos. E aí eu vou ligar eles e vou ter essa reta. Então vai ser essa a nossa técnica para desenhar o gráfico dessa função aqui. A gente vai precisar só de 2 pontos, não precisa de tantos pontos assim, tá bom? Vamos ter só 2 pontos e depois a gente liga eles e aí vamos descobrir qual é o gráfico da função. Vamos ver então alguns exemplos. Então nós temos essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4, tá bom? E a gente quer descobrir qual é o gráfico dela no plano cartesiano, não é isso?
Então, gente, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o seguinte: o eixo x e o eixo y. O eixo x, gente, ele representa a reta y igual a 0, tá bom? Por quê? Aqui é y igual a 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Aonde que é o 0? É aqui no meio, tá bom? O eixo x é o y igual a 0. E quem é o eixo y, gente? O eixo y é o x igual a 0. Por quê? Aqui está o x1, x2, x3, x menos 1, menos 2, menos 3. Cadê o x0? Está aqui no meio, tá bom? Então, o eixo x é a reta y igual a 0. O eixo y é a reta x igual a 0. Então, gente, aqui nós temos, então, a f de x igual a 2x mais 4. A gente vai descobrir aqui uma relação, não é isso? Entre o x e o y, tá bom? Então, olha só. Mas aqui tem o x. Isso aqui tem o x. E esse x está aqui. Que é o x daqui, não é isso? Esse eixo y, ele tem um outro nome, tá bom? Esse outro nome dele, ele é chamado de f de x. Tá vendo? É onde está chegando os valores da função f, tá vendo? Lembra? Eu pego eles aqui e vou jogar eles para o eixo y. Eu pego eles aqui e vou jogar ele para o eixo y. Ou seja, o x é o a, o y é o b, não é isso? O x é o próprio x e o y é quem? É o f de x. Então, o f de x ele pode ser chamado de y, tá bom? E é muito mais fácil a gente pensar assim, ó. O nosso f de x é o y, tá bom? O f de x é y. Então, y igual a 2x mais 4. É mais fácil a gente trabalhar dessa forma. E a gente viu o quê? Que nós só precisamos de 2 pontos aqui para poder montar esse gráfico, né? Porque vai ser uma reta. Então, eu vou ligar os 2 pontos e vou ter quem é o gráfico. Então, vamos lá, gente. Vamos pensar aqui comigo, ó. Repara só, é muito mais fácil eu já, por exemplo, descobrir aonde que é o ponto que ela vai bater no eixo y, tá bom? Por exemplo, se o ponto for aqui, então vai ser aqui, beleza? Vou marcar aqui. Pá. E se o ponto que ela for bater no eixo x for aqui, tá vendo? Então eu vou ligar esses 2 pontos e vou ter a reta. Vai ser assim a reta, entendeu? Então, vamos precisar de 2 pontos para poder desenhar o gráfico. Vamos então pensar assim: eu vou descobrir quem é o ponto no eixo x e quem é o ponto no eixo y. Quando eu descubro esses 2 pontos, eu vou lá e ligo esses 2 pontos e vou ter a função. Então, se bater aqui o ponto no eixo x e se bater aqui o ponto no eixo y, eu vou lá e ligo, vai dar essa reta aqui. Tá bom? Então, vamos ver isso. Mas como é que eu faço para descobrir o ponto que bate no eixo x? E como é que eu faço para descobrir o ponto que bate no eixo y? É só a gente lembrar do que eu acabei de falar aqui no começo, ó. O eixo y é o x igual a 0. Então, para eu descobrir o ponto que bate no eixo y, é só eu fazer x igual a 0. Então, se eu fizer aqui x igual a 0, vai ficar como? Vai ficar y igual a quem? A 2 vezes 0, né? Fiz x igual a 0. 2 vezes 0 mais 4. 2 vezes 0, gente, é 0, né? 0 mais 4, que dá 4. Então, o ponto que bate no eixo y, eu já descobri. É 4, tá bom? Vou botar aqui. 4. Como é que eu descobri isso? Eu tenho que fazer o x igual a 0. Mas repara que sempre que eu fizer o x igual a 0, ó, vai sumir esse termo aqui. Então, o ponto que bate no eixo y é sempre quem está sem o x, não é isso? Porque quando eu fizer o x igual a 0, vai dar 0, né? Vai dar 0 já direto. Então, aqui vai dar 0, então vai sobrar só o 4. Ótimo. Agora, quem vai ser o ponto que vai bater, né, que essa reta vai bater no eixo x? Então, para descobrir isso, eu tenho que fazer o y igual a 0. Tá bom? Ó. Y é igual a 2x mais 4, não é? Sim. Então, eu tenho que fazer o y, que é igual a isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui ser 0. Ou seja, eu tenho que resolver essa equação do primeiro grau aqui. Tenho que resolver essa equação. 2x mais 4 igual a 0. Como é que eu faço para resolver essa equação? Tá vendo? Entenderam? Eu tenho que fazer o y igual a 0. O y é isso aqui. Então, isso aqui tem que ser 0. Então, ó, isso aqui ser 0, eu faço o quê? 2x igual a quem? Vou passar o 4 para o outro lado. Menos 4. Então, agora eu vou passar o 2 dividindo, né?
vou passar o 2 dividindo, menos 4 dividido por 2 dá menos 2, tá bom? Então, o ponto que bate no eixo X tá aqui, menos 2. Então, eu descobri os pontos, 2 pontos. Um é menos 2, o outro é 4. Repara que o menos 2 vai ser a raiz, né? Isso vai ser a raiz. Porque a raiz é quando o gráfico toca no eixo X e vai tocar aqui no menos 2. E no eixo Y vai tocar lá no 4. Então agora é só eu ligar esses 2 pontos. Liguei, tá vendo? Liguei, ó. Então, quem é o gráfico dessa função f, gente? É esse aqui, em azul, tá vendo aqui, ó? Em azul. É uma reta, né? É uma reta, a gente sabe que é uma reta, a gente já viu que é uma reta. E ela vai. E nós, para descobrirmos qual era a reta, nós pegamos só 2 pontos. Porque eu preciso só de 2 para desenhar uma reta. Eu pego no eixo X, que é quando? Que é quando eu faço o y ser 0. Ou seja, eu resolvo uma equação do primeiro grau, tá vendo? Função do primeiro grau, eu resolvo uma equação do primeiro grau. Tá vendo? Então, ele vai bater aqui no menos 2, tá vendo? É sempre assim. Eu descubro quem vai bater no eixo X e descubro quem vai bater no eixo Y. No eixo Y é o X igual a 0. X igual a 0 vai ser 4. E aqui no eixo X, Y igual a 0, vou ter que fazer isso aqui ser igual a 0. Tá bom? Aí resolvo essa conta. Resolvo essa conta aqui, que nós resolvemos, tá vendo? 2x mais 4 igual a 0. E acho um número. Esse número é onde bate no eixo X. Então a reta vai passar por esses 2 pontos. Então liga. Então essa aqui é a nossa reta. Tá bom, gente? Então, sempre é essa a técnica que vamos usar para desenhar o gráfico. Na próxima aula, vamos ver mais exemplos importantes sobre funções do primeiro grau, não é isso? E vamos estudar profundamente esse assunto, tá bom? Então, um grande abraço, tudo de bom e fica ligado aí no gráfico das funções do primeiro grau. Valeu!